I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Cara, o tema da semana, impressionante, né? Como se falou isso, embora eu, pelo menos, possa afirmar que estou falando disso há 6 meses. O IPCA vai cair, eventualmente pode ter uma deflação, tudo mais, o rendimento dos fundos imobiliários vai cair. Aí acontece e, cara, vira o tema. Tudo bem, assim, se as pessoas estão demandando saber que a imprensa entregue essa demanda. E aí, durante a semana, o Losnak provavelmente viu isso. Vivi. Pô, deu um Google lá, cara, não fiz nenhum grande trabalho, googlei, pô, deflação, IPCA mensal. E aí consegui um histórico fácil, né, na segunda resposta, desde 2012, planilhei, contei. Dos últimos, então, desde 2012 até agora, são 127 meses, 7 dos 127 meses apenas aconteceu deflação. São os tracinhos vermelhos que você está vendo na sua tela. E 120 dos 127 meses ocorreu inflação. Teve um evento aqui, ó, de 2 meses seguidos, e um evento de, sei lá, entre 3 e 4 meses teve deflação. É um negócio absolutamente raro e inconstante. Então, primeira coisa, que eu acho que as pessoas não deveriam estar tão preocupadas assim, tá? Porque teve deflação. O seu título paga IPCA mais alguma coisa, seja o IPCA 10, menos 1 e tal, aquela parcela fixa permanece, te entregando um retorno acima da inflação. Se a inflação for negativa, o retorno fixo permanece sempre o mesmo, o retorno total pode diminuir, mas o seu poder de compra está preservado. Afinal de contas, se você for no posto encher o tanque do carro, você vai pagar menos do que pagava o mês passado, não é? Agora, tem um detalhe aí em relação àqueles fundos que distribuem por competência e não por caixa, né? Tem fundo de papel que distribui o IPCA, ele fala assim, eu vou ter esse IPCA para receber, eu tenho dinheiro no caixa, eu já vou distribuir. Então ele antecipa o IPCA, que não passou ainda pelo caixa do fundo. E tem gente que de uma forma um pouco mais conservadora só distribui quando o dinheiro passa pelo fundo. Então aí ele distribui o IPCA, posso afirmar o IPCA passado, né? Não que ele tenha a receber, aquilo que ele já recebeu. Tem alguma razão dessa preocupação toda, Losnak, se a gente pensar só nos fundos que antecipam, que distribuem por efeito competência? Alguém pode se embananar por conta disso? E se sim, que é o caso do KNP, se não me engano, e vários outros, mas o KNP é um grande fundo. Se falar sim, o fundo pode se embananar. É algo que dura mais do que 1, 2 meses? Ou é um grande problema para um fundo de papel isso? Então, acho que assim, assim eu falei bastante com o Flávio, né, na Expert ali, acho que assim, acho que o ponto inicial que tem que levar em conta, né, para todo mundo, né, assim, frisar, né, é justamente isso, né, a propósito do Canip é proteger a inflação, né, se a inflação está negativa ou positiva, eu estou protegendo a inflação, então acho que esse é um ponto de largada que é importante de lembrar a discussão, né, de bater bastante nessa tecla, né, mas assim, então a função dele é a inflação mais alguma coisa, proteger, né, o investidor da inflação ali. Como você comentou, né, a Intrag, né, que é a administradora ali do Itaú, né, da Quiné ali, né, que tem também o Vectis, né, que é um cara bem próximo do Itaú, eles têm essa questão da competência, né, e esse desafio da competência que realmente, assim, eles no final do dia já distribuíram, né, então, assim, o dividendo ali, né, então, assim, acho que vai ter um impacto negativo, né, com uma defasagem, né, de 1, 2 meses ali, né, para acontecer, o Brasil, né, não vai ter deflação para sempre, né, como sei lá, tem o Japão, que seja, etc. e tal ali, né? Então, assim, pode ter 2 meses de deflação, tá? Pode ter, né, apenas 1 mês ali, e acho que é muito difícil ter 3 meses, assim, acho que uma outra casa comentou que vai ter 3 meses de deflação. Então, assim, acho que o cenário base é ter 2 meses de deflação, vai impactar, né, sendo julho e agosto, os 2 meses, né, negativos, né, vai impactar, sei lá, que seja setembro e outubro ali, e aí, obviamente, para frente, né, assim, volta lá. Acho que todo ano, né, pós-eleição, né, Arthur, assim, acho que tem como chama? Um reajuste de preço ali forte em janeiro, né, fevereiro, então, assim, vai ter um impacto, né, forte de preço, na minha visão, né, no ano seguinte ali, né, tá todo mundo no foco, subindo a inflação de 2023, derrubando a de 22, né, por causa, né, do ICMS, foi o grande destaque agora nos últimos meses, mas acho que o ponto, na minha visão, é como você comentou, né, não é uma coisa estrutural, é uma coisa pontual.
né, os fundos ali, né, estão em dia, né? Então, acho que sem grandes problemas de crédito, né? Acho que assim, o meu grande medo, né, Arthur, assim, acho que eu tinha bastante hectare, no exemplo, né, lá ano passado. E eu, né, assim, eu vendi tudo, né, ano passado, né, porque eu falei, olha, tem muita gente pagando, né, rios de dinheiro, né, por uma coisa que realmente não é recorrente. A inflação, né, de 10%, né, IPCA de 10% não é recorrente no Brasil, e também a inflação negativa não é recorrente no Brasil, né? Então, acho que o importante, assim, na minha visão, né, é as pessoas lembrarem que, como chama, é bom você comprar proteção à inflação quando a inflação está baixa. Quando a inflação está alta, você não precisa comprar proteção à inflação, né, porque já está muito bem precificado, né? Então, assim, acho que tudo dando certo, né, vamos dizer assim, né, acho que a inflação ficando negativa, né, o rendimento caindo bastante, a cota, né, deve cair, né, as pessoas devem ficar incomodadas, né, com isso, e acho que é uma boa oportunidade para comprar, né, os ativos ali. Então, acho que assim, é mais uma questão também de, assim, como que chama? De alocação, né? Assim, de que entender, né? Ter paciência, como você falou. Não é uma coisa que vai ter inflação negativa todo mês ali, mas também é uma coisa que é importante. Muita gente fala para mim, não, é dizer que se eu trabalhar com salário base de inflação 2% ao mês, né? Claro que estava dando de GPM lá atrás, né? Eu falei, mas, pô, 2% ao mês é melhor você, sei lá, né, sair do Brasil, porque assim, realmente 25%, né? Sei lá, né, 30% de inflação todo ano é de GPM, né? É muito estranho, muito ruim estar nesse país, né? Então, assim, acho que a minha visão, assim, acho que a gente não, assim, uma coisa que eu falei bastante com o Flávio ali, né, assim, acho que, assim, tem alguns fundos vão usar reserva acumulada para manter um dividendo estável, tá, assim, mas na minha percepção não vai ser, né, acho que, assim, com a Kinea, ele fala assim, cara, eu preciso ter uma gordura ali, um lucro acumulado, para conseguir, né, segurar, entre aspas, algum clique que deu problema. Então, eu não posso consumir todo o meu lucro acumulado só por uma questão de inflação negativa, né? Acho que é um ponto muito importante isso. A gente está vendo alguns fundos já segurando, né? Assim, tentando consumir o lucro acumulado para manter a distribuição, tá? Porque realmente não querem que o fundo caia demais, não sei, né? Mas cada um vai ter a sua política, né, de distribuição na própria ali. Mas, assim, acho que é o meu entendimento ali que algumas gestoras ali não vão querer queimar, né, esse lucro acumulado no curto prazo. Então, vamos ver para frente como que as coisas ficam, né? Mas, assim, acho que vai ser um período de grandes volatilidades, né? E grande volatilidade, né, sempre né, Arthur? Acho que uma boa oportunidade de fazer, né, compras por longo prazo, né? Acho que é essa paciência, né? Ou seja, você que está assistindo, não se preocupe do ponto de vista, mas o fundo ele distribui por competência, então ele vai se enrolar e vai ter um grande... Não vai. Mas o fundo tem alguma alavancagem, porque ele tem operações compromissadas, e aí então ele vai tropeçar e vai... Não vai. Sabe? Vai diminuir o rendimento por 2, 3 meses, e aí depois a inflação volta a subir, ele aumenta o rendimento nos meses seguintes. E isso está acontecendo por causa da deflação. Eu vou mostrar um gráfico agora, que eu já mostrei no Fatos Relevantes umas 3 vezes, fora na palestra que a gente fez no Clube FI lá no Metaverso, que bastante gente assistiu. Aqui, deixa eu novamente chegar nele aqui, peraí. Ó, o Losnak já deve ter visto esse gráfico. O que eu fiz aqui? Em azul, só distribuição de rendimento, não tem preço nesse gráfico. Distribuição de rendimentos do KNRI, todo o período histórico, KNCR em laranja, KNRI está em azul, KNCR em laranja, KNP está em cinza. KNRI, fundo de tijolo, distribuição harmônica, ela muda muito pouco ao longo do tempo. É variável, varia conforme o lucro, só que muda muito pouco, varia muito pouco. Olha o KNCR que está em laranja, o sobe e desce que é esse negócio. Por quê? Porque quando o CDI está 6,90 ao ano, distribui pouco, aí vai para 13, distribui muito, aí cai para 1,90, distribui quase nada, aí sobe para 13 de novo, distribui para caramba. Neste período aqui, alguém está falando de inflação, deflação, é a dinâmica normal de a rentabilidade de qualquer investimento que seja pós-fixado, que seja indexado a uma taxa de juros, a um fator macro, que naturalmente oscila bastante. Perceba, até teve deflação em alguns meses aqui. Vendo aquele gráfico que eu mostrei antes, a gente viu que em alguns desses períodos teve deflação em 1 mês, 2 meses no máximo. Mas independente disso, pela dinâmica da taxa de juros, tem épocas que o KNCR que está em laranja distribui para caramba, tem épocas que ele distribui muito pouco.
é um fundo que só tem renda fixa lá dentro. No entanto, a distribuição do fundo é bastante volátil, bastante variável, por causa do sobe e desce desse indexador. E o KNIP, que está em cinza, ele tem um comportamento diferente do KNCR, mas também muito volátil. No KNCR, a gente percebe tendências, aquilo que o Bassi deixou assim muito famoso, chamando de estratégia do jumento, que é no laranja, ó, sobe juro por um bom tempo, depois cai por um bom tempo, né? O juro não fica, sobe numa reunião do Copom, cai na outra, sobe, cai e tal. Inflação não. Tem mês que a inflação é muito mais alta, tem mês que ela é deflação, depois ela sobe só um pouquinho, depois ela cai só um pouquinho. Então perceba no gráfico cinza que também tem uma volatilidade grande e maior até do que a volatilidade do KNCR, que é indexado a CDI. No KNIP, o IPCA é uma parte pós-fixada da remuneração de cada um dos CRIs. Então esse sobe e desce aí, ó, teve deflação nesse período pontualmente, como acabou de ter deflação pontualmente, e isso não é a deflação que dita uma mudança de tendência, é a própria natureza do indexador, que sobe bastante no mês, depois fica estável, depois cai, depois uma vez em cada ano bissexto vem uma deflação e tudo mais. Então, a variação da distribuição de rendimentos de um fundo de papel não é novidade para ninguém. Só porque aconteceu uma deflação, você vai ficar preocupado? Não tem a menor razão de ser essa preocupação. Por fim, esse gráfico mostra um paradoxo muito interessante. O fundo de tijolo é um fundo que investe em renda variável, certo? O imóvel é patrimônio, equity, renda variável. Um fundo que investe em imóveis para renda, então um fundo que compra ativos de renda variável para renda, tem uma distribuição estável, harmônica, não fixa, jamais, mas bem estável. Um fundo que só compra títulos de renda fixa tem uma distribuição muito volátil e variável. Olha que interessante isso. Um é melhor do que o outro? Não, apenas entenda as diferenças entre eles, as características deles, certo? Já tinha visto esse gráfico, Losnak? Sim, já mostrou, já visto. Acho que o grande desafio, como você falou, né, Arthur, acho que assim, né, é meio que as pessoas entenderem, né, assim, acho que e também acho que assim, uma parte menos de gestores, na minha visão também, né, tem muita gente que quer manter uma distribuição alta, não sei o que lá, né, e depois realmente acaba se embananando ali, né, acho que, e como você comentou, né, assim, o ativo físico, né, o tijolo ali, ele consegue segurar um pouco mais, né, porque não tem essa volatilidade, enquanto o feed CRI ali, ele tem um pouco mais de volatilidade, porque ele está atrelado, né, a índices que variam bastante, né, então acho que isso é um grande desafio, né? E acho que até comentário do Capitani, né? O Capitani acho que está, entre aspas, é o cara mais infeliz, né? Porque ele está comprado em feed CRI em PCA, né? Que vai ficar negativo, né? Está negativo agora de julho, né? E tá, né? Ele tomou as compromissadas da CDI. Então, assim, né, ele tem uma dívida em CDI que está subindo, tem o ativo dele está caindo, né? Entre aspas, no rendimento. E ele comprou muito FOF também, que ele pode ou não pode gerar grande capital no curto prazo. Então, você acha que a carteira dele, entre aspas, está um pouco mais desafiadora, né? Vamos dizer assim. Mas como chama? Foi uma decisão dele, né? Então, acho que assim, né? Mas assim, como chama? A gente está aqui para entender, né? Como que ele vai, como chama? Resolver esse desafio, né? Agora vai ser um ponto, mas assim, é uma coisa desafiadora, assim. Esse caso, né, quando o fundo de papel alavanca fazendo a operação compromissada, é praxe nesse mercado. O cara que está na outra ponta da compromissada, ele quer CDI. Então, se o fundo ele é para majoritariamente IPCA, ele acaba tendo um descasamento de indexadores, o que aumenta o risco da operação. E aí, dá para fazer um swap, por exemplo, para fazer gestão desse risco? Perguntei isso para o Flávio Canho numa oportunidade. Ele falou, dá. Acontece que no swap o fundo imobiliário é tributado como uma operação normal de renda fixa. Então não protege tão bem e acaba penalizando um pouco a rentabilidade. Qual é uma solução? Quando entrevistei os gestores da Vectis, falei, o fundo de vocês é praticamente IPCA, mas tem uma parcela ali que é CDI. Qual o motivo dela? Fazer o hedge
das alavancagens das compromissadas. Como as compromissadas estão em IPCA, a gente deixa uma parcela em CDI. Como a compromissada eu fico devedor em CDI, e a gente deixa uma parcela comprada em CDI, porque daí uma coisa compensa a outra. Então, assim, a gente vai entendendo as estratégias de cada gestor para lidar com essa situação. E nada impede também, se cada vez mais fundo de CRI quiser fazer isso, que comece a aparecer do outro lado contrapartes que aceitem fazer essa operação com IPCA, ao invés de fazer com CDI. Não sei. Né? Por fim, esse gráfico que eu mostrei já várias vezes, ele é ótimo para exemplo, porque os fundos são majoritariamente só CDI, majoritariamente só CDA, só IPCA. Mas muitos fundos de papel têm um portfólio balanceado, um tanto em CDI e um tanto em IPCA. Então, isso diminui o efeito dessa volatilidade, embora ainda assim permaneça bem mais volátil do que um fundo de tijolo para renda. Muito bom. Valeu, Losnak. Aproveitei a sua presença e a gente fez acho que uma sessão super importante para falar de deflação. Quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que o ponto, na minha visão, assim, realmente, né, como chama, né? Eu falei com algumas gestoras, né, assim, acho que no começo do ano, né, que assim, eu também tinha essa visão negativa que o IPCA, né, ia arrefecer, né? Ele demorou para arrefecer no ano, né? Então, janeiro, fevereiro, março, ali foram inflações, né, um pouco altas, né? E aí depois, realmente, né, foi acontecendo, né? Foi realmente reduzindo ali, né? Agora tem esse negativo, né? Mas acho que o ponto, assim, na minha visão, né, que dá para você, né, entre aspas, né, de maneira temática ali, né, como chama, surfar primeiro o CDI, depois IPCA, depois CDI de novo, que seja ali, né? Mas o mais importante, assim, né, se você tem um foco mais por médio e longo prazo ali, né, você dá liberdade para o gestor, né, comprar tanto CDI quanto IPCA, como você falou, né? Acho que é bom, né, porque realmente ele não fica preso ali, não fica, como chama? É que nem o KNSC, né, o High Yield, né, e, sei lá, comprar com o KNCR e com o KNHY. Então, assim, o KNCR ficou sofrendo por muito tempo, né, provavelmente agora o KNIP vai sofrer por muito tempo, e aí, realmente, quem está no meio do caminho não é como chama? Não é o melhor da classe, mas também não é o último da classe, né? Então, acho que é mais entender a sua proposta, né, de alocação ali, né, e assim, eu, pessoalmente, né, prefiro realmente o feed que eu chamo de mix, né, que é tanto CDI quanto IPCA, do que ficar realmente só em um, só em outro. Né? Então, acho que, na dúvida, tem o cara que pode comprar os dois ali, porque ele vai fazer o portfólio dele, entre aspas, né, alvo ali, né, que vai surfar mais o CDI, mais o IPCA também, né, em determinado momento. Né? Foi o comentário do Roberto Barbera. Abraço para você também, Roberto. O HGCR é híbrido e os rendimentos não distribuídos devem dar um alívio nos 50% IPCA, que sofrerão queda de rendimento. Ponto para a gestão e ponto para quem possui as cotas e percebeu a qualidade. Inclusive, o Pedro Galvão colocou no relatório gerencial, no início lá, essas explicações, né? Que eles distribuem por caixa, não por competência, que ele tem IPCA acruado lá e que isso tudo, mais as reservas, e que isso tudo vai fazer com que ele consiga atravessar com menos solavancos, até não vai mudar o guidance, né? A projeção de distribuição de dividendos para os próximos meses em função da deflação. Ótimo. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal.